Olá, meu nome é Joyce e eu vou falar um pouco sobre os principais desafios e conquistas do movimento LGBTQIA+. Como já foi citado algumas vezes pela Gabriela e pela Camila, há muitos desafios ainda a serem enfrentados, e a necropolítica de Mbembe, por exemplo, pode se relacionar à falta de reconhecimento e à invisibilidade da população LGBTQIA+, como cidadãos de direitos, em um âmbito desumano, que pode levar à exclusão, violência e até à morte. O acesso à moradia, ao trabalho e renda, à educação e à saúde integral de qualidade são os principais direitos violados que esta população mais sofre enquanto cidadão. Para falar sobre o direito à educação, é necessário enfatizar que os temas como gênero e sexualidade precisam ser inseridos no currículo escolar, de forma efetiva do ensino fundamental ao superior, e que também sejam produzidos materiais didáticos para que os educadores possam promover debates em sala de aula de modo apropriado. É dever do Estado promover políticas de permanência e ou inclusão de pessoas LGBTQIA+, como forma de diminuir a evasão escolar. Um exemplo de obstáculo sobre a efetivação deste direito na atualidade foi em 2011, onde a ex-presidente Dilma Rousseff cedeu às pressões e deixou de lançar o pacote Escola Sem Homofobia, apelidado pejorativamente como Kit Gay. Ele estava pronto e trazia informações e materiais didáticos para o combate de preconceito nas escolas. Sobre o acesso à saúde integral, é indispensável ressaltar que o atendimento à população LGBTQIA+, em unidades básicas de saúde, é uma realidade precária, pois não há equidade e respeito às especificidades dessas pessoas. Um desafio da saúde é o suicídio de pessoas LGBTQIA+, que tem uma alta taxa de ocorrência quando não são respeitadas na sua condição e na medida em que a morte social, pela falta de acesso à educação, trabalho e renda, levem à morte. A primeira conquista do movimento no Brasil foi em 1985, quando o Conselho Federal de Medicina retirou da lista de transtornos a classificação homossexualismo, e após 5 anos, no dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença, e o termo homossexualismo foi retirado da Classificação Internacional de Doenças, o CID, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E em 1999, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, estabeleceu normas éticas para a atuação dos profissionais na área quanto à orientação sexual. A união e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foram reconhecidas em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento civil de homossexuais, assim como a Convenção de Uniões Estáveis Homoafetivas em Casamentos Civis. Em 2002, o processo de redesignação sexual, popularmente chamado de mudança de sexo do fenótipo masculino para o feminino, foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Desde 2008, passou a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e em 2010, o processo de redesignação do fenótipo feminino para o masculino também foi aprovado pelo Conselho e passou a ser oferecido pela rede pública. A espera da fila pode durar, no entanto, mais de 20 anos, e apenas uma fração de trans, homens e mulheres e travestis com interesse é atendido. O nome social é aquele que pessoas transexuais e travestis, por exemplo, usam para se identificarem. Desde 2009, o Ministério da Saúde permite que esse nome seja usado no SUS e, desde 2013, o governo federal permite seu uso no Enem. Há também decisões em nível federal, estadual e municipal, nesse sentido, que valem para órgãos públicos, instituições de ensino e empresas estatais.
Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou que transgêneros poderiam alterar em cartório o seu nome e o registro do sexo presente no registro civil. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da criminalização da homofobia e da transfobia, equiparando-as juridicamente ao racismo. Isso significa que práticas homofóbicas e transfóbicas passaram a ser enquadradas como crime de racismo, até que o Conselho Nacional aprove uma lei específica sobre o processo contra esses grupos. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, e a pena é de 1 ano a 3 anos de detenção e multa. Amiga, corta essa parte que eu vou respirar. E para finalizar, em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal derrubou as normas sanitárias que proibiam de doar sangue homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos 12 meses anteriores. No contexto da epidemia de AIDS, surgida na década de 1980, o Brasil proibiu em 1993 os homossexuais de doarem sangue. A restrição, também adotada em outros países, visava a controlar a transmissão do HIV por meio de transfusões. Em 2002, o veto foi flexibilizado pela Anvisa, passando a autorizar a doação desde que a relação sexual de doador com outro homem tivesse ocorrido há pelo menos 12 meses. À medida em que o comportamento e a transmissão do vírus passaram a ser mais bem compreendidos, a proibição passou a ser entendida como discriminatória por associar a orientação sexual a um comportamento de risco. No âmbito pandêmico, as demandas emergenciais de LGBTQIA+, são ainda mais vulneráveis e precárias. Estas comunidades estão, sem dúvida, sofrendo devido ao próprio vírus, mas mais provavelmente pelo impacto da pandemia na queda da sobrevivência que estrutura a existência social, econômica e política das suas vidas. Muitos brasileiros perderam o emprego ou tiveram sua renda reduzida em decorrência à pandemia. Com as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho pela população LGBTQIA+, o impacto econômico da pandemia é ainda maior. A pesquisa mostra que 24% dos participantes perderam o emprego devido à pandemia. Caso perdessem sua fonte de renda, 40% das pessoas LGBTQIA+, e 53,3% das pessoas trans afirmaram que não conseguiriam sobreviver por mais de um mês. Bem maior do que para a população em geral, que chegou a 12,6% em abril. E a taxa de desemprego da população LGBTQIA+, está em 21,6%, segundo a pesquisa. O agravamento de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e crises de pânico, foi apontado por 42,7% dos participantes da pesquisa como a maior dificuldade enfrentada durante a quarentena. Os casos de depressão, ansiedade e estresse vêm aumentando na população geral devido à pandemia. Para a população LGBTQIA+, que já é atingida com maior frequência por essas condições, o efeito sobre a saúde mental é ainda maior. Mais da metade, 54%, dos participantes afirmaram estar precisando de apoio psicológico. A vulnerabilidade emocional e psíquica é ainda maior entre os mais jovens. Segundo o estudo, 1 a cada 2 LGBTQIA+, entre 15 e 24 anos de idade, apontaram a saúde mental como o maior problema encarado durante o isolamento social. Em faixas etárias mais velhas, a proporção cai.
A saúde mental foi indicada como a principal dificuldade por 21% das pessoas LGBTQIA+, de 45 a 54 anos. O relatório relaciona esse dado à dependência financeira dos mais jovens em relação à família e à consequente necessidade de cumprir o isolamento social em um âmbito familiar, no qual a orientação sexual ou identidade de gênero não é aceita e em que podem ser alvo até da violência. Uma porcentagem de 10,9% dos participantes apontou o convívio com a família como a maior dificuldade do período da pandemia. E em contexto de marginalização dessas pessoas no âmbito familiar e em outras esferas de convívio social, como a escola ou trabalho, as redes de apoio formadas por amigos, parceiros afetivos e círculos de militância se tornaram especialmente importantes. O maior impacto sentido na crise sanitária são as novas regras de convívio social, como o distanciamento e a solidão. Primeiramente, boa noite. Hoje eu vou estar trazendo estatísticas de violência e também os dados de desemprego da população LGBTQIA+. Primeiramente, eu preciso ressaltar que eu vou estar trazendo de forma resumida devido ao tempo. Depois eu vou estar trazendo outros dados e outras estatísticas para debater durante a aula, depois dessa apresentação. E eu vou pedir desculpa também por não estar olhando constantemente para essa câmera, porque eu meio que não me acostumei com isso, meio que eu estou entendendo que os professores estão passando nesse meio tempo. Mas é isso, gente. Vamos lá. Hoje o Brasil é o país que mais mata e discrimina a população LGBTQIA+, estando pelo 12º ano no topo do ranking dos países das Américas que mais registra casos contra a população LGBTQIA+, registrando até 2 vezes mais que o segundo lugar. Embora exista uma redução nos últimos anos, como a gente vai ver a seguir, nos casos, no registro de casos, ainda assim se é registrado 2 vezes mais, que se aproxima, na verdade, 3 vezes mais que o segundo lugar, que é o México. Nos últimos 4 anos, que eu peguei registro de 2017, 2018, 2019 e 2020, eu não trouxe casos de 2021 por ter dados muito flutuantes, onde no primeiro semestre se tem registrado 80, 120, 150 casos, então eu optei por trazer casos até 2020, tá? 2017 foi registrado 445 casos e em 2020, 237. É uma redução que traz um alívio para a população LGBT, mas ao mesmo tempo é um misto de medo, Uma vez que a LGBTfobia ela é estrutural, também é estrutural, e toma diversas formas e permeia por diversos espaços, se traz esse meio, porque embora a população LGBT tenha criado novas formas de combater a violência, o preconceito, de empoderamento e tudo mais, entende que a violência ela se mascara e toma diversas formas. E toda vez que ela se apresenta, se faz necessário criar uma nova estratégia de combate, de luta contra o preconceito. Então é mais ou menos por isso, por esse motivo que se tem um medo e se tem essa análise de entender por que dessa redução e ao mesmo tempo esse misto de medo. A cada 19 horas morre uma pessoa LGBTQIA+ no Brasil, vítimas de crimes motivados por LGBTfobia. Aproximadamente a cada 26 horas uma pessoa trans é assassinada brutalmente no país. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 29 a 35 anos de idade. Eu tenho usado o termo LGBTfobia. É um termo não muito conhecido, mas quando a gente vai falar sobre violência contra a população LGBTQIA+, a gente usa o termo homofobia. Mas homofobia é quando se tem um ódio voltado à orientação sexual do indivíduo, Tipo, quando a violência contra a população trans, a gente está falando de uma violência contra a identidade de gênero, contra a expressão de gênero daquela pessoa. Então, assim, quando a gente vai falar sobre uma violência que é contra as mulheres lésbicas, a gente está falando de lesbofobia. Quando a gente está falando de violência contra homens gays, aí sim a gente está falando de homofobia. Quando a gente está falando sobre a violência contra as pessoas bissexuais, a gente está falando da bifobia. Quando a gente está falando de violência contra a população de travestis, transexuais e transexuais, a gente está sim falando de transfobia. Existe também um termo chamado homotransfobia, que aí é quando se entende que a violência, embora a homofobia esteja intrínseca nessa ação, também se tem a violência
pela expressão de gênero dessa pessoa. Então, eu também por isso que eu estou usando esse termo de LGBTfobia, que engloba toda essa população LGBT, né? E também para dificultar um pouco a minha fala. No dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, uma data que celebra a diversidade contra todos os tipos de preconceito. Né? Esta data coincide com o dia que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou de considerar a homossexualidade como doença. Se for pensar, isso aí foi nos anos 90, não dá uns 30 anos, gente. 30 aninhos, não é nada. Não é nada. Há 30 anos ainda era considerado a homossexualidade era considerada doença. Né? Aqui eu trouxe algumas violências que são registradas pela população LGBT, como verbais, violência institucional, psicológica, patrimonial, física, negligência, sexuais, o suicídio, entre outras. Né? Agora, em 2019, há 3 aninhos atrás, o Supremo Tribunal Federal reconhece a homofobia como crime de racismo e sujeito à pena, que é aplicado. Eu não sei ler como se lê a lei. Então, não sei se lê número por número, se lê por número extenso. Então, foi aplicado na lei de racismo, né? Mas se pensa, legal, agora a homofobia é crime, a LGBTfobia é crime, então a população LGBT está safe, né? Tem algo que ampara ela. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, não, porque não houve uma capacitação dos profissionais que vão receber essa nova demanda. Pois, quando uma pessoa LGBT, que ia mais, sofre uma violência e vai dar continuidade a esse processo para ser aplicada a lei, ela acaba sofrendo preconceito de novo, né? Ela acaba sofrendo uma outra violência nesse ambiente, nessa delegacia, por tentar abrir um inquérito, BO, um boletim de ocorrência, né? Por quê? Porque esses profissionais não foram capacitados para receber essa demanda, né? Porque, como eu falei ali atrás, em alguns momentos, a LGBTfobia, ela permeia por diversos espaços e ela é estrutural, então ela está em todos os espaços, infelizmente. Eu trouxe esse dado aqui para deixar em evidência quem é, né, o indivíduo que é mais atingido pela linha de ódio motivada pela LGBTfobia, onde 70% dos casos registrados em 2020 são casos contra pessoas LGBT, pessoas de travestis transexuais, pessoas trans. Né, que nos casos de 237, 161 só foram contra pessoas trans, travestis transexuais. Né? E seguido por homens gays, que deu 51, 10 de mulheres lésbicas, 3 homens trans, 2 bissexuais e 2 homens héteros que foram confundidos com homens gays. Né? Esse dado, ele mostra também uma coisa, né, tipo, dessa linha da performatização que é cobrada socialmente. A gente vive numa sociedade heterossexista, né, tipo, e cis-heteronormativa, que ela determina de que forma você vai andar, se expressar, agir, né? E caso você destoe disso, você sofre algum tipo de violência. Você acaba sofrendo violência e vindo até, né, a morrer. Bom, quando vamos falar, né, do mercado de trabalho e a população LGBT, não é de hoje que a população LGBT tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal. E quando consegue é por meio de indicação, amigos ou por pura sorte. Isso a gente falando da população LGB, né? Porque quando a gente vai falar da população trans, aí são outros dados, né? E se tornam dados ainda mais alarmantes. Apesar que hoje no Brasil exista, né, uma luta constante para que tenha uma legislação rigorosa contra os casos de LGBTfobia, para que eles não passem impunes, se for observar os dados, mostram um despreparo e até mesmo um desinteresse do mercado de trabalho para atender a população LGBT, QIA+. Segundo a Aliança Nacional LGBT, QIA+, se especula que a taxa de desemprego pode chegar em 40% dentro da comunidade e até mesmo 70% só na população trans nessa pandemia. Esses são os reflexos que a gente está tendo da pandemia, né? E para a parcela da população que já está dentro do trabalho, já está inserida no mercado de trabalho formal, no emprego formal, relata que já sofreu algum tipo de violência relacionada à sua orientação sexual e identidade de gênero. E uma pesquisa feita pela Center for Talent Innovation, bom, meu inglês é horrível, 61% dos profissionais de lésbicas e gays, né, preferem esconder sua orientação sexual dos supervisores encarregados por medo de perder o emprego. E a mesma pesquisa aponta que 33% das empresas do Brasil não contratariam uma pessoa LGBTQIA+, com cargo de chefia. E 92% da população de travestis e transexuais que estão atuando hoje como profissionais do sexo
elas estão só atuando nessa área porque não tiveram, né, uma oportunidade dentro do mercado de trabalho formal. E até mesmo dentro delas, né, entre elas, as que possuem uma qualificação. Isso mostra como eu falei, um despreparo e um desinteresse mesmo do mercado de trabalho. Né? Tudo por base do preconceito. Se costuma dizer que a população trans é a mais negligenciada, né, dentro da população. E aqui a gente não está querendo fazer uma qualificação de qual violência é pior ou não. Mas é que se tem que a população de travestis e transexuais, elas carregam a bandeira no próprio corpo. Elas são a própria bandeira, né? E hoje a gente tem sim um índice de violência que é voltado contra a população trans, que se entende que é a população que é mais atingida, né, dentro da comunidade LGBT, é a mais negligenciada pelo Estado, ela está no maior foco de violência. Então, se tem hoje um despreparo para o acolhimento dessa população. Bom, eu vou estar trazendo aqui algumas ONGs que são de Florianópolis, né? Aqui eu estou trazendo a DE, o coletivo TransCD e também a parada LGBTQIA+. A ADE é uma associação de defesa de direitos humanos, né, com um enfoque na sexualidade. A ADE trabalha com o acolhimento de vítimas de violência. A ADE oferta serviços de psicologia, social e jurídico de forma totalmente gratuita. A ADE também tem uma roda de conversa de familiares e também ela tem uma parceria com a UFSC, com pessoais da área da psicologia, se não me engano. O coletivo Transcender é uma casa de acolhimento da população trans, de travestis e transexuais. Bom, eu vou estar deixando o Instagram ali para caso vocês queiram conversar com elas, porque elas têm um brechó lá. E aí vocês podem entrar em contato e descobrir como pode colaborar, né? Na parada LGBT desse ano, ela vai ser online. Então, nesse caso, né, estão arrecadando verbas para que a parada possa acontecer. A parada é para acontecer em setembro, outubro ou novembro. Eu já não lembro mais. Aqui embaixo está o abacaxi, o Pix e o Instagram. Se quiserem, podem entrar no Instagram e perguntar. Lembrando que a parada está sendo feita pelo Movimento Social de Florianópolis, Movimento LGBTQIA+, né? Então, são por ONGs aqui de Floripa. Então, eu vou deixar aqui os dados, aí vocês, né, se tiverem interesse, por favor, entrem em contato, vejam como podem ajudar, e cada um pode ajudar de qualquer maneira, porque todos nós podemos ajudar de alguma maneira. Vamos debater um pouquinho agora, e é isso, gente.